Então o paciente ele vai vomitar menos, ele vai ter mais apetite, ele vai se sentir melhor, né? Então ela faz um aumento de endorfina, então só isso por si já traz uma sensação muito melhor. Desses, quais os que estão ligados a um suplemento, uma complementação em terapias anticâncer? Eu diria que principalmente a própolis. Principalmente a própolis. Assim, né, até para falar da minha prática clínica, a própolis, com certeza. Própolis em altas concentrações, principalmente a verde, a vermelha também eu acredito muito. Né, temos a G6, que é interessante, lá do interior da Bahia. As das nativas, eu acredito que a gente vai chegar ao momento em descobrir ali o ouro que existe, mas são raros os estudos ainda. Praticamente, o própolis não vem das abelhas nativas. Então, vem, todas essas abelhas que fazem colônia fazem própolis. Mas é mais difícil de extração, ou não? Não. Tá. Lá no Harris ele até mostrou, é um pouquinho diferente, né? Porque é miniatura. Mas é um pouco mais difícil, né? Não? É mais difícil e pouco estudo. Ainda não. Fica muito das abelhas africanas ainda. Da africanizadas, Sim. Tá. Tem aí, Bru, aqueles artigos, tá? Esse aqui, né? Do PubMed. Produtos naturais compostos bioativos como fonte de medicamentos anticâncer. Qual é essa publicação? É de 2022. Quais são essas associações mais indicadas? Varia o tipo de câncer? Não varia o tipo de câncer? É geral? Ou você tem um efeito mais eficiente ou mais promissor num alguns tipos de câncer? É mais geral, assim, a gente sabe que são estudos ainda com muitas limitações, são estudos pequenos. Esse artigo daí traz várias plantas que podem ser usadas. Fala do visco, né, que é uma planta que eu gosto muito de... O visco tem a ver com a abelha, não? Não, o visco é uma planta semiparasita que nasce na Europa, não tem nada a ver com a abelha. Tá. O visco é muito usado na medicina antroposófica. Visco, como é o nome? Viscum album. Album. Sim. Então é um parasita. É um semiparasita. Porque álbum me lembra sempre branco, mas branco me lembra cândida. Tem entendi. que é um parasita. Sim. Né? Sim. Tem alguma coisa? É viscum album porque é viscum de viscoso, álbum de branco. Tá. Então é algo viscoso branco, é porque o fruto dela é viscoso e branco. É uma planta. É uma planta que nasce na Europa. Tá, esse frutinho dessa planta, visco album. Sim. Tá, substância. Sim. Tá. Mas ela não tem nada a ver com própolis. Não. Quais são os cânceres mais beneficiados de um suporte com a própolis? Enfim, eu acredito que todos podem se beneficiar, mas a gente tem mais evidência com próstata, mama... Glândulas. Sim. Útero, pâncreas ovário... também, útero, ovário também. Pâncreas? Também. Jura? Sim. Porque pâncreas é aquele câncer que ninguém consegue nem estudar, porque quando a pessoa descobre, ela já está se despedindo. Não é porque tem evidência também que a gente tem a solução, né? Não, sim, mas eu estou falando assim, é difícil de estudar. Muito, os tumores. São agressivos. Alguns tumores, por exemplo, ovariano, tumor pancreático, é mais difícil de estudar. Sim. Tá. Mas tem estudos, talvez não com uma amostra tão significativa. São pequenas, São pequenas e muitos com a limitação também de serem in vitro ou até em animal. Então, muitas limitações, mas algo aponta para algo muito promissor. Então, assim, nada também não faria mal, entre aspas, se a pessoa está lá no seu tratamento convencional, né, ou na sua quimioterapia, ou na sua radioterapia. Não tem nenhuma contraindicação complementar e suplementar a própolis. Desses produtos que a gente conversou até agora, não. Só indicação. Mas essa fala é importante, né? Complementar. Exatamente. Eu gosto sempre de dizer isso, porque assim, tem gente que resolve parar o tratamento e fazer só a própolis, por exemplo. Sim. E eu sempre digo, a gente tem que, para grandes inimigos, a gente tem que juntar grandes parceiros para a gente poder fazer tudo que é possível, né? Então é sempre um complemento, pelo que você está falando. Um complemento, um bom complemento. É um bom complemento nesse sentido, dos mais diversos. Sim. Mas o que você falou, mais próstata, mama,
ovário Próstata, e mama, pâncreas. sim. Esses 4. Esses têm. Apesar de ainda ser uma pesquisa pequena. Serem pequenos, o visco também, eu diria. Sim, tô falando dos cânceres, sim. O visco, vamos lá, temos foto do visco? Álbum. Dá uma olhadinha, agora fiquei curiosa. Porque é uma planta, né? É uma planta. Eu já achei que era um fungo. Eu ainda falei, gente, até que enfim o fungo tá fazendo alguma coisa, mas não é. Agora eu entendi. Já fez o antibiótico, tá bom, né? Exatamente, já fez a penicilina. Tudo começou com eles. Viscum album. Ai, que bonitinha! Daí que veio o nome. Nós temos essa fruta aqui? Não, é europeia. Então, a gente tem parentes, a erva de passarinho, que a gente tem bastante, em abundância, que é parente. Erva de passarinho. Sim, é um parasita também. A gente observa plantas enfraquecidas, elas vêm e tomam conta normalmente. Entendi. Então são parasitárias. Parentes. São parasitárias, Só que a gente não tem estudo nenhum com erva de passarinho. Já com essa daí, são muitos artigos já. E o que elas nos apontam? A gente tem até Cochrane dela, mas elas apontam efeito antitumoral. A maioria dos estudos em humanos são feitos em paralelo ao tratamento convencional. Claro. Então elas... Deve ser assim sempre. Então elas mostram proteção aos efeitos colaterais, principalmente da quimioterapia. Elas, por si, elas têm também um efeito antitumoral. E o que mais é estudado, na verdade, é a qualidade de vida. Qualidade de vida. Então o paciente ele vai vomitar menos, ele vai ter mais apetite, ele vai se sentir melhor, né? Então ela faz um aumento de endorfina, então só isso por si já traz uma sensação muito melhor. Que interessante. Então, na realidade, é como se ela fosse uma substância, né, que traz dignidade. Sim. Ou então você passa a ter aquela doença, aquele tumor, mas ele não domina a área totalmente. Sim. É como se fizesse uma convivência, um embaixador ali, uma convivência melhor. Claro que a meta seria curar, né? Mas isso é muito audacioso a gente falar isso. Mas certeza. Eu acho que essa palavra que você trouxe é muito boa. Eu acho que dentro de medicina, a palavra cura eu pelo menos evito. Eu sempre acho que o que a gente falava como cura, eu acho que é uma convivência pacífica entre a doença e o ser humano que a contém momentaneamente. Que ela tá lá. Né? Até, por exemplo, o pessoal quando se falava antigamente de AIDS, tudo, hoje eles já falam que convivem com o vírus, né? E não se fala mais da doença. Então, essa convivência. O visco teria esse aspecto de melhorar esse equilíbrio de forças. Sim. Entre quem tem um câncer e o próprio câncer, fazer forças ficarem mais iguais. Perfeito. Tanto, por exemplo, tem muito estudo e na prática a gente observa muito o paciente em quimioterapia, mas o visco, ele desenvolve menos leucopenia. Então ele consegue muitas vezes usar até uma dose maior de quimioterápico por conta desse suporte que o visco traz. Que acaba não dizimando a imunidade dele. Sim, acaba não dizimando. Para outras coisas, ou para infecções oportunistas, sim. Que a gente vê muitas vezes isso. O paciente não suportar uma quimioterapia e aí ele acaba não fazendo a dose que tem que ser feita, o tempo que tem que ser feito e a coisa explode. Seria correto. Mais ou menos isso. Sim. Tá. Isso já é mais estudado. Esse é muito estudado, sim. Na Europa? Na Europa, sim. São poucos médicos no Brasil que usam, mas já temos profissionais aqui. E a gente importa da Suíça e da Alemanha medicações para usar essa planta na forma injetável. Ah, injetável? Injetável, sim. Injetável. Tá, são estudos, na maioria, feitos via subcutânea, mas a gente pode usar também via endovenosa. Mais fácil, né? Mais fácil. Até porque a subcutânea tem uma limitação, né? Se você vai usar durante um tempo de absorção... Até vai, mas é chato, né? Depende, porque às vezes o paciente fazendo muita químio, o acesso dele também começa a ficar difícil. Entendi. Perfeito. Você está falando daqueles que fazem. E existe o uso da Viscum, que não seja como complemento de terapêuticas anti-câncer? Sim, no paciente em tratamento paliativo, em tratamento paliativo ele não está fazendo quimioterapia, muitas vezes não está fazendo, ele pode utilizar a viscoterapia também.
Para dar essa qualidade. Para trazer qualidade de vida. Qualidade Correto. de vida. Correto. Tá. E fora disso também? Entendi. Doenças autoimunes também, eles podem ser usados. Aí já é off-label. A gente não tem estudo. O que tem estudo é câncer e cuidados paliativos. Correto. Correto. Doenças autoimunes também. Interessante. Isso ainda é pouco visto no Brasil. Raro. Muito raro. Infelizmente. Na Europa, principalmente Alemanha, Suíça e Áustria, cerca de 2/3 dos pacientes oncológicos utilizam em paralelo ao tratamento convencional o visco. De forma geral. 2/3. Muita gente. Até nos hospitais, por exemplo. Em hospitais. Que, em geral, são hospitais especializados. Isso, lá tem hospitais antroposóficos também, mas eu tive pouco contato com hospitais convencionais, mas me parece que eles utilizam também. 2/3. 2/3 não é possível ser só nos não dá para ser só não daria. Não daria, se é uma estatística correta. Que legal, nunca tinha ouvido falar. Nunca mesmo. Assim. E tem citações em artigos falando de prevenção. Então, por exemplo, a família inteira tem câncer de mama, é uma opção. As gerações futuras que ainda não têm, pensam em utilizar o visco. Então já começa a se estudar isso. Sim, sim. Que interessante. Sim. Quem tem, por exemplo, hoje a gente faz o teste genético, né, para identificar o gene daquele câncer mais agressivo e que tem essa marcação familiar. Né? Por exemplo, eu pedia muito para pacientes que tinham uma história muito terrível, assim, né? E o câncer de marcação genética, ele é mais precoce, ainda tem isso. Eu tive uma paciente com 30 e poucos anos, apareceu com câncer muito violento, né? Ele pode ser usado, por exemplo, a gente faz uma testagem por uma história genética naquela família. E aí a gente vê que tem o gene daquele mais perigoso. Tem gente que faz a mastectomia até, como foi a Angelina Jolie, né? Porque a mãe ela testou o mesmo gene, ela tirou, que também não é garantia, porque quando você tira 95%, mas tem 5% do tecidozinho ali que tem que ficar, não tem como, até para você colocar uma prótese e ter alguma coisa. E eu já vi gente fazer mastectomia e no pouquinho que sobrou, desenvolveu câncer. Inacreditável, mas achando que estava resolvido. O que você está me falando agora é que para mulheres assim, elas teriam a coisa de, se quiser fazer a mastectomia, é uma opção delas, mas também poderia, a partir daí, começar a suplementar o visco como mais uma arma de tentar evitar que essa genética se manifeste. Sim, então assim, com muita informação científica que a gente tem hoje, né, eu acredito que fazer uma conduta expectante, sabe que tem a genética e esperar o câncer chegar não é a conduta mais inteligente.